Mas agora são 12h06. Queria falar aqui agora sobre a Feira do Mel, que começa amanhã, dia 10 de junho. E a gente está aqui hoje para participar aqui com a gente e falar desse grande evento muito importante, a Júlia Scussel, ela que é integrante da comissão organizadora. Boa tarde, Júlia, bem-vinda aqui à Rádio Mais Alegria para a gente falar desse evento tão legal, tão bacana que é a Feira do Mel. Obrigada pelo convite. É um momento muito especial, né? A Feira do Mel já é um evento tradicional. A gente está agora na 25ª edição. E todo ano acontece ali no Largo da Alfândega, né? No centro de Florianópolis. Então a gente já está tudo preparado ali, esperando vocês para esses 4 dias de evento. Começa amanhã, já na parte da manhã, né? A partir de que horas o nosso ouvinte pode estar pegando a Feira do Mel já em ação? A feira começa às 8 da manhã e vai até às 7. Daí, com exceção no sábado, que daí vai até às 4 horas da tarde. Então vai do dia 10 ao dia 13, né? Isso, aham. Vai ser quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias de feira, é isso? Exatamente. E aí, ali na feira também, eu tava vendo aqui, vai ter exposições de mel, né? E também vai ter sorteios, sorteios ali, pelo que eu tava lendo? Sim, a gente busca transformar a feira num espaço mais rico, além da comercialização, né? Então, a gente tem degustações de mês, né? Então, sempre a gente convida os participantes a provarem os diversos méis que a gente tem no estado. Então, além do mel silvestre, né, que é o multifloral, a gente tem mel de melaço da Bracatinga, a gente tem mel de diversas floradas específicas, eucalipto, carne de vaca, canudo de pito. E aí, além das degustações, a gente vai ter também uma exposição de obras de arte feita por crianças aqui do bairro Educador de Florianópolis. E o sorteio, o tradicional sorteio, a gente vai estar sorteando daí 2 cestas para o pessoal que estiver comparecendo lá no stand da organização. Então, são cestas bem recheadas de produtos, todos de feirantes que vão estar ali na feira. E é um momento ali para prestigiar e, quem sabe, ganhar ali um produto de qualidade e origem garantida. E até tava falando aí sobre os tipos, né, de mel. O mais comum é o silvestre, né, que todo mundo conhece, eu acho que é o que todo mundo mais tem acesso. Mas pelo que eu tô lendo aqui também tem outros tipos, né, como já citou aí, tem laranjeira, eucalipto, cipó-uva, bragatinga. Esses outros tipos de mel, ele sofre uma variação no preço ou é mais ou menos na faixa ali do silvestre também? O mel silvestre, ele é o mais abundante, né, então ele fica o valor de R$ 40 o quilo, né, o tabelado. E aí, além disso, a gente também tem o mel de melato da Bracatinga, que ele é um mel com indicação geográfica, né? É um mel único, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. E aqui em Santa Catarina é a maior produção desse mel. Então, o mel silvestre tem valor tabelado de R$ 40 e o mel de melato da Bracatinga, 55. Aí os demais méis, daí eles têm o preço livre. Uhum. E aí, até nessa questão, tava vendo aqui sobre o Bracatinga, né? Que ele é específico aqui da região sul e sudeste do Brasil, né? Tem um pouco também ali no sudeste. E o interessante é que ele tem uma menor taxa de glicose, né? Também rico em minerais. E a gente está num momento em que agora essa troca de calor para o inverno, muita gente vem se resfriando, gripe. E o mel ele é importante para isso, né? Ele ajuda muito na imunidade, né? Com certeza. A Feira do Mel, ela é feita nessa época do ano justamente porque é quando aumenta o consumo, né? Mas é interessante também a gente pensar que o mel ele pode ser consumido em qualquer época do ano, né? Então, não é só no chazinho, pode ser consumido também no pão, numa bolacha, no hidromel, numa cachaçinha, né? Então, o mel ele é muito versátil, tem diversas possibilidades de uso e a Feira do Mel é o melhor momento para garantir um mel com qualidade e com um valor bacana, né? Já que ele é direto do produtor. E o mel, ele não tem uma data de validade, né? Tu vai comprar ali, ele vai durar até ficar, né? Porque ele é um produto natural e que realmente ele não chega a ter essa data de validade, ele pode até cristalizar um pouquinho, mas a qualidade continua a mesma, né? Isso. É bem interessante, porque dizem que é o único produto do mundo que não estraga, né? O mel. Tem encontrados já nas tumbas do Egito lá, mel de milhares de anos, né? Mas ele, sim, ele passa por esse processo de cristalização que é totalmente natural. Inclusive, tem pessoas que acham que o mel, quando começa a cristalizar, quer dizer que ele não é puro, né? Que ele não é bom. Mas, na verdade, é justamente o contrário.
Quando o mel cristaliza, quer dizer que ele é de uma origem garantida, porque é um próprio processo do açúcar que tem no mel, né? Uhum. Então, ele começa a sofrer ali transformação, principalmente por causa da temperatura, né? E aí ele começa a fazer esses cristais. E até nessa questão do açúcar, é isso que muita gente fala, né? Hoje tem o açúcar, claro, o refinado, esse que todo mundo consome, mas até todo mundo fala que não só o açúcar do mel, mas a frutose, né? Que é o açúcar das frutas também, assim como o do mel, é um açúcar que é bom para a saúde. Claro que qualquer coisa em excesso faz mal, mas esse açúcar do mel, ele não faz mal perto do que um açúcar refinado, esses açúcares que a gente encontra no mercado, né? Sim. O mel, ele é uma fonte interessante, sim, de açúcares, porque ele tem outras substâncias além do açúcar em si, né? Uhum. Então, o açúcar cristal, ele vai ser algo que é só realmente pra adoçar, né? Já o mel, não, ele tem outras substâncias, né? Principalmente o mel do melaço da Bracatinga. Uhum. Então, o mel da Bracatinga, ele é muito visado justamente porque, além dele ser menos doce, né? Porque ele passa por todo um processo que ele não vem das flores, né? O mel da Bracatinga. Ele vem de uma excreção de um inseto que se alimenta da seiva da árvore. Então, ele passa por um processo mais complexo do que o mel das flores, né? Porque o mel da flor, a abelha vai lá na flor, coleta ali o néctar e faz o mel. E aí, o mel da Bracatinga, ele é muito mais complexo, né? Ele é mais escuro, ele é menos doce, ele tem muito mais minerais. E é justamente por causa dessa interação super complexa que existe só aqui na região sul. Até isso que eu ia falar, né? Ele é rico em minerais, então é pelo jeito que ele é coletado, como tu falou aí, né? Na verdade, ele é um processo que ele passa por mais níveis tróficos, Uhum. além só da planta, né, pra abelha. Ele vai ter toda uma passagem pelo sistema digestivo da cochonilha. Então, ele vai acumulando ali os sais minerais que vão estar presentes, então, ali a partir desse processo ali da cochonilha. Inclusive, é por isso que o mel da Bracatinga de melato, né, ele é mais escuro. Uhum. Por causa dessa quantidade de nutrientes ali que vai ser diferenciada comparado ao mel silvestre. Uhum. E aí, ainda até agora falando um pouquinho mais do evento, né? Tô vendo aqui algumas informações. Vão ser mais de 300 produtores, né? E aí é só do estado de Santa Catarina, não chega a ter do Brasil todo. A feira é de Santa Catarina, então existe busca, o pessoal quer expor, mas pelo menos por enquanto a ideia é a gente manter a feira de Santa Catarina, né? Então são só produtores aqui do estado. E essa representação que a gente tem muito grande é devido às associações, né? Então a gente tem diversos estandes de associações que representam muitos produtores. Então, eu trabalho na FAASC, né, que é a Federação dos Apicultores, né, das Associações dos Apicultores. Então, a gente é muito organizado, assim, no sentido, até comparando as abelhas. Então, tem as associações regionais e aí tem a federação que vai organizar as associações, né? Então, o produtor catarinense, ele é muito organizado, né? Além de fazer um mel de qualidade, na verdade, fazer o mel não, né? Cuidar das abelhas. Uhum. Mas um mel diferenciado, com certeza, tanto que já foi premiado, né, diversas vezes como o melhor mel do mundo. Então é um momento aí para prestigiar toda essa diversidade que a gente tem no nosso estado e reconhecer também o trabalho dos produtores, né? Eu acho que já é muito produtor, já aqui no estado de Santa Catarina, né? Acho que se fosse abranger o Brasil todo ia ficar algo muito grande, né? Talvez até mais complicado de organizar. E também tava vendo aqui, né, que a EPAGRE vai promover na quarta, quinta e sexta, ali por volta das 2 horas da tarde, uma visita técnica guiada que os visitantes vão poder conhecer toda a cadeia produtiva do mel, né, para saber como é exatamente esse processo de até o mel chegar na mesa das pessoas, né? Uhum. Sim, é bem interessante, porque a gente acha que é só ir lá e pegar o mel da caixa e tá tudo certo, né? E na verdade, as abelhas, elas ensinam muito sobre educação ambiental, né? Então, toda essa parte de manter as florestas, né? As flores, aí a questão da polinização, né? Que eu acho que é a maior importância das abelhas, né? Por isso que elas são reconhecidas os animais mais importantes do mundo, né? Por elas fazerem esse papel de transmitir o pólen de uma planta para outra, né? Então, essa parte é muito bacana, assim, principalmente para crianças, né? Porque é onde a gente consegue começar
a mostrar, né, a importância de todo um ecossistema. Então, o mel, ele vira só um produto. Então, essas visitas técnicas, elas são muito interessantes para ampliar a visão da pessoa que vai estar lá na feira. Não é só uma feira de produtos, é uma feira que mostra toda uma cadeia produtiva que tem no nosso estado. É uma feira do mel mesmo, né? Sobre o mel, sobre tudo, né? Então é muito legal porque às vezes as pessoas elas consomem em casa, mas elas não têm tanto esse conhecimento, né? Então acho que é legal isso porque daí a pessoa vai ali, dá um passeio, conhece outros tipos de mel, né? Porque às vezes as pessoas conhecem o silvestre, mas daí já não sabe como esse da Bracatinga, que é um que é mais rico em minerais, né? E aí pode ser melhor para algumas coisas aí para imunidade, saúde. E também pode conhecer todo o processo, que eu acho que é muito bacana. Eu confesso que eu nunca vi, né? Eu acho que até tenho curiosidade de sobrar um tempinho, eu vou ali dar uma olhadinha. E também ainda sobre esse processo, né, do mel, ele, pelo menos do que eu tenho de informação, não sei se é que não tem bem um clima, na verdade, inverno, verão, tá sempre tendo mel, né? Ou tem algum clima que é favorável? As abelhas, elas precisam de néctar, né? Então, geralmente na primavera é a estação que mais dá mel, né? Porque tem mais flores. Mas as abelhas, as com ferrão, né? As apis mellifera, elas nem são nativas do Brasil, né? Então, elas são tanto da Europa quanto da África. Então, realmente elas se adaptam a diversas condições ambientais. E o mais interessante é que a apis é só uma das espécies de abelha, né? Porque a gente tem aqui no Brasil mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Então, também é interessante porque o mel silvestre, mel de malta-bracatinga, mel de eucalipto, laranjeira, todos eles são de uma florada específica, mas todos da mesma abelha, né? Então, é possível você ir lá na feira e conhecer também os méis de outras espécies de abelha. Então, jataí, mandaçaia, guaraipo, são inúmeras espécies que produzem mel, um mel que é mais ácido, mais rico em nutrientes. Inclusive, para alimentação, ele é mais saboroso, porque ele é menos doce. E ele é muito, muito mais diverso, né? Que são vários tipos de abelha que fazem. Então, também é bacana de conhecer isso, porque no final das contas, cada lugar vai ter sua abelha que vai ser adaptada, né? E aqui no Brasil a gente tem as abelhas sem ferrão. E aí tava vendo aqui também sobre algum que vai ter aí no evento. Também vai ter exposição de telas, né? Que são essas telas usadas também no processo. Mas essas telas, elas não vão estar nessa parte ali de conhecer a produção, ou é? Então, as telas, na verdade, são telas de pintura mesmo. Ah, de pintura. Tá, tá. Ah, é das crianças que tu falou ali. Das Ah, crianças, tá, tá. Eu achei que era exatamente. tela. Aham. Vão E- ser 26 telas que Uhum, foram feitas por crianças e adolescentes lá do bairro Educador de Florianópolis. uhum. Então, é bem bacana, assim, é muita criatividade, muita coisa bonita. Recomendo vocês passarem ali no Largo da Alfândega para dar uma olhadinha. E as telas são desenhos ligados a mel, abelhas, ou é desenho livre, se deixaram livre pra criançada? São desenhos ligados a abelhas. Aham, muito Ah, bacana. então a criançada gosta bastante, né? E então, todo dia vai ser das 8 às 7 nesse horário, né? Eu tenho só no Isso. sábado que vai terminar um pouquinho mais cedo, mas inicia sempre 8 horas da manhã, né? Em todos os dias. Isso, 8 horas da manhã a gente vai estar lá abrindo as portas para vocês. Então, tá. E aí, no Largo da Alfândega, né? A gente lembrou do dia 10 ao dia 13, a Feira do Mel já é a 25ª edição, né? Desde que foi criado, tem todo ano? Teve algum ano que foi ausente? Na pandemia, teve um momento ali, né, que a gente teve que parar. Até daí a gente lançou uma outra iniciativa que foi a feira virtual, né? Mas nada substitui o contato humano, né? Você tá lá no meio do centro, encontrando as pessoas pessoalmente. Então, agora a gente, depois, né, que acabou a pandemia, a gente conseguiu se encontrar novamente e a feira voltou com muito mais força, porque o setor ficou mais organizado. Então, o Senar, principalmente, fez um trabalho muito bacana de regularização de agroindústrias de mel. Então, a feira que lá em 2017 tinha só 11 produtores, agora está com 38 estandes, representando mais de 300 produtores. Então, é um espaço bacana, assim, e digamos que esse tempo a gente conseguiu se fortalecer como setor, porque a gente conseguiu parar e se reorganizar.
Aham. Então, mais que triplicou, né? Tava em 11, já Aham, quase o quádruplo, na verdade, né? Então, exatamente. um número bem interessante. Estou vendo aqui também sobre um produto que parece ser da empresa Apis Nectar, que é um néctar em sachêzinho. Tu sabe como que é isso? Como funciona? É. Então, tá dizendo aqui, parece que vai estar à venda ali, ó, diz que é o primeiro stand, daí tem aqui, ó, um sachêzinho que é assim, ó. Aqui, ó. Não sei se tu consegue ver ali, ó. Sachêzinho que é aqui, ó. Uhum. Ah, esses são os produtos. Carboapis. Isso, é para quem treina, né? É o pré-treino. Ah, sim. Então, o mel ele é um ótimo alimento para ser consumido pré-treino. E tem bastante inovações relacionadas a isso, principalmente questão de saúde, né? Que o mel ele já é ligado à questão de saúde, né? Uhum. E o pessoal busca sempre ir trazendo inovações, né? É porque eu tava lendo também, né? Um dos benefícios do mel é exatamente que dá mais energia, né? Então, nesse pré-treino, às vezes as pessoas não sabem, né, disso também. Hum. Acabam consumindo muito aqueles pré-treinos mais industrializados e tem um pré-treino natural que é muito bom também, né? Exatamente. Já vem pronto, né? A natureza deu um negócio prontinho. A natureza, ela faz o trabalho dela por si, é muito bacana, né? Então, a gente vê aqui. E também tem aqui outros tipos de mel aqui. Não sei se é mel de tubuna, é uma marca ou é um tipo de mel também? Então, Tubuna, jataí. são tipos de abelhas. São essas abelhas que são sem ferrão. Então, a mandaçaia e a jataí são as mais comuns. Uhum. São muito lindas, inclusive. Aí tem a uruçu também amarela, que também pode ser chamada de bugia. A tubuna, pra mim, um dos melhores méis é de tubuna, inclusive. Uhum. É... E aí o extrato de própolis de abelhas nativas e a pomada de própolis também, né? Não, o própolis também é uma substância maravilhosa, né? Quando fala em saúde, própolis é muito mais buscada do que o mel, né? É. Porque própolis, ela vem da seiva da planta, né? Uhum. Então, quando a árvore se machuca, ela vai soltar uma resina para se proteger das bactérias, né? Então, as abelhas são muito inteligentes, vão lá, coletam essa resina e elas transformam em própolis, né? Então, já é digamos, um conhecimento de muitos milhões de anos que as plantas têm de como se proteger de micro-organismos, que as abelhas utilizam, né, essa substância e os humanos também, fazendo o extrato, conseguem aproveitar essas substâncias que são muito boas, principalmente questão antimicrobiana, assim, né? Uhum. Eu me lembro que também, né, principalmente quando eu era mais adolescente, criança, né, nessa fase ali, tinha muito spray de própolis com mel pra garganta, né, e realmente ajudava muito. Então, tem essa questão que o própolis também, né? Então, tem esse extrato, ele é tipo uma pomada também? O extrato, ele é alcoólico, assim, na verdade pode existir extrato alcoólico ou aquoso, Então ele é líquido. mas ele é líquido, Daí ele pode ser misturado daí com outras coisas, por exemplo, com mel. Aí você faz um composto, né? Um composto de mel e própolis. Uhum. Então, vai ter também então essas pomadas de própolis, extrato de própolis, e esses méis diferentes, né? Que é muito curioso. Eu confesso que eu só conheci aí o mel silvestre, né? Sendo uma pessoa bem leiga, até por isso que eu acho que vale a pena eu dar uma olhadinha lá. Mas antes de a gente continuar falando um pouquinho sobre a Feira do Mel, vamos dar uma passadinha ali na Ótica Maria pra gente falar com o Jordi, ele tá com a gente na linha. Fala, Jordi, boa tarde. Fala, amor querido, muito boa tarde. Jordi, terça-feira, mais uma semana começando e a gente tem charadinha nova aqui no Direto ao Ponto, hein? Meu querido, mais uma terça-feira, mais uma charadinha nova para o nosso ouvinte participar aqui conosco. Ô, Jordi, qual que é a charadinha dessa semana? Lembra aí pro nosso ouvinte como que ele faz também para participar e tá podendo ganhar esses 5 quilos de costela. Tá, amor querido, tá fácil, tá? Qual o único vestido que não pode usar no avião? O único vestido que não se pode usar no avião. O cliente que sabe a resposta liga pra Ótica Maria e responde, né? Tem que deixar o nome e a resposta, né? Agora, liga agora, amor querido. 3047 4767. 3047 4767, telefone Ótica Maria. Já nem perde tempo, então já responde lá a charadinha, porque essa tá fácil e pra concorrer a esses 5 quilos de costela, que é muito bom, eu já provei e posso garantir a qualidade. Jordi, a gente também lembra das promoções, né, da Ótica Maria, a gente sempre fala aí
do óculos 3 em 1, né, que serve para enxergar perto, longe e também escurece ao sol, sempre num preço que não muda nunca, um preço muito acessível para o nosso ouvinte. Isso aí, aqui na Ótica Maria a gente tem o óculos multifocal com a lente Freeform Fusion e a armação Ótica Maria, apenas R$ 599. Então o nosso ouvinte que tem que fazer um óculos, tem que enxergar bem, é para cá, na Delamar José da Silva, número 100, no Cobra-Sol. É isso aí, então. A gente lembra, né, que tem o ótimo preço de desconto à vista, esse preço já à vista, né, perdão. Tem o parcelamento no cartão também, o cliente pode optar pelo parcelamento, pagamento no cheque, então são as mais variadas formas de pagamento, claro, além do ótimo cappuccino, água de coco, uma água sem gás, o que preferir, para estar sendo atendido lá na Ótica Maria, sempre com o melhor atendimento da Grande Florianópolis. Amanhã o Jordi tá de volta com a gente, Jordi. Amanhã eu acho que dá pra gente começar a dar uma dica aí na nossa charadinha. Ah, com certeza, mas tá fácil, né, meu querido? Tá fácil, tá fácil. Amanhã a gente vai dar uma dica de leve, na quinta a gente dá uma ajuda maior. Fechou, então, ó. Grande abraço, uma ótima terça-feira e até amanhã. Até amanhã, Jordi. Um abraço a ele, a todos os funcionários da Ótica Maria, sempre com os melhores preços, as mais variadas formas de pagamento e também o melhor atendimento aqui da Grande Florianópolis. Pra gente, então, passando aqui para nossa reta final, falando sobre a Feira do Mel. Então, amanhã, a partir das 8 horas, né? E como falado aqui pela Júlia, até sexta-feira vai até as 7 horas da noite e no sábado até as 4 horas da tarde. Podendo aproveitar, então, mês, né? Ver todo o processo. Muito bacana. Então, eu queria que deixasse aí um convite para o nosso ouvinte, né? Para estar podendo aproveitar esse grande evento. Confesso que me deixou bem curioso. Acho que eu vou tá dando um pulinho lá esses dias. Eu acho que o mais interessante da feira, além dos MEIs, é toda a diversidade de produtos que dá para fazer com as abelhas, né? Então, tem o mel, tem o própolis, tem pólen, a gente tem bolacha, tem pão, tem o hidromel, tem a cachaça, tem diversos cosméticos, tem os méis da abelha sem ferrão. Então, eu acho que o mais interessante é passar lá na feira, né? Já aproveitar ali no Largo da Alfândega, que é pertinho ali no centro, pra conhecer. Fácil acesso também, né? Claro, sim, e assim, a gente espera muita gente, assim, nossa expectativa são 50 mil pessoas. Nossa. Nesses 4 dias. Então, fica o convite para os ouvintes da Rádio Mais Alegria prestigiarem essa feira grandiosa, né? A maior feira do mel do Brasil. E também conhecer um pouco de como as abelhas trabalham e os seus produtos. É isso, então muito obrigado a Júlia por trazer mais esse conhecimento aqui pra gente no Direto ao Ponto e um ótimo trabalho lá na Feira do Mel pra vocês. Valeu, pessoal, guardo vocês lá.